veio ouvir a voz de Deus aqui, não a do pastor Marcelo, eu espero que Deus fale de forma poderosa ao seu coração, aquilo que Ele ministrou no meu coração. Nós estamos numa série belíssima, Sentimentos à luz das Escrituras Sagradas, à luz da palavra, à luz daquilo que Deus deixou para nós. Então, fique de pé, abra aí a Bíblia, anote tudo que nós iremos falar aqui, lá em Mateus. Vamos ler Mateus, capítulo 15, já foi introduzido aqui pelo pastor Hugo, foi uma benção. 15, 19, é isso? Isso. Depois a gente contextualiza. Mateus capítulo 15, 19. Vamos ler junto, já que a gente vai já para o final aqui. Vamos ler junto? Vamos lá? Porque do coração procedem, que mais? Homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falso testemunho, blasfêmia. E aí ele conclui dizendo assim, são essas coisas, pode colocar ali, são essas coisas que contaminam o homem, mas o comer sem lavar as mãos não contamina. Amém? Feche mais uma vez seus olhos. Maravilhoso Deus, sabemos da Tua presença aqui. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade, nós estarmos aqui na Tua casa. Agora te peço que eu diminua, que o Senhor cresça, fala aos nossos corações. Precisamos entender, Senhor, porque esse turbilhão de sentimentos, porque esse conflito, muitas das vezes, essa batalha aciona a mente no coração. Por isso nos esclarece, à luz das Escrituras, aquilo que o Senhor precisa e gostaria de tratar conosco, em nome de Jesus. Amém, queridos? Sente glorificando e exaltando ao nome do Senhor Jesus. Deixa eu ver se está funcionando aquilo. Estou testando aqui. Vocês fizeram para ficar mais próximo aqui? Isso, maravilha. Está aí então a nossa série. Amados, para que serve os sentimentos? A gente está falando de uma série e eu senti aqui necessidade de o preletor, né? Eu gosto das coisas mais simples. A gente introduzir para que serve o sentimento. Amados, é interessante esse conceito aqui. Os sentimentos, eles dão cor a nós. Você pensou uma vida sem sentimentos, sem emoção, sem aquele sorriso? Então, os sentimentos, eles são bons, irmão Rine. Os sentimentos, eles dão cor à nossa vida. Eu coloquei até uma foto do pastor Hugo, quando ele era criança aí. Eles moldam a nossa personalidade e dão significado à nossa experiência. Não houve muita mudança, né? De lá para cá. Mas é isso que eu queria, que você sorrisse. Você já pensou uma vida onde não tivesse um sorriso, emoção, alegria, né, pastor? O pastor está vermelho ali. Mas isso aqui é o conceito, meu amado irmão. Aí você pergunta, pastor, Deus tem sentimento? O que vocês acham? Se olhar para o telão, tem sentimento? Deus tem sentimento. Olha que interessante, Ele sente alegria. Nós vemos Deus irado na Bíblia. Tem até um louvor que fala, tens ciúme de, o teu amor é comum. Ele me ama. Deus tem sentimentos. Mas é interessante que o nosso sentimento, olha que interessante, os nossos sentimentos são parte de sermos criados à imagem e semelhança de Deus. Se Deus, que é o nosso Criador, Ele tem sentimentos, Ele passou isso também aos seus servos, que somos a imagem e semelhança. Ele nos deu emoção como uma bênção. Diga assim, as minhas emoções, elas podem ser uma bênção na minha vida. Isso é maravilhoso, irmãos. As nossas emoções, se bem controladas, se nós aprendermos hoje aqui, né? Aí você fala, eu coloquei até uma imagem aí, né? Às vezes nós temos essa imagem, Deus ali com o dedo apontado, irado, né? Mas o importante é nós entendermos de forma clara, simples, que Deus, Ele tem sentimentos. E nós somos a imagem e semelhança. Contudo, mas como tudo na vida, nossos sentimentos, eles são afetados pelo pecado. Eu coloquei uma imagem de alguém aí, ó, com a carinha triste. O pecado, ele distorce tudo. Amém? Que Deus criou para o seu bem-estar.
O pecado e Satanás, hoje a minha esposa, ela estava lá, ela está aqui, não sei se eu posso comentar, mas eu vou comentar. Ela vem do trabalho, ela me liga para a gente ficar, enquanto ela vem dirigindo, eu tenho que estar no telefone no final da tarde com ela. E aí ela, amor, eu participei aqui de um evento, e aí um ator da Globo estava lá no Banco do Brasil, fazendo uma apresentação, e ali eu senti uma opressão, senti algo muito pesado, porque esse ator falou assim, e alguém morreu por nós, e alguém disse que ele deu a vida por nós, mitigando a figura do Senhor Jesus Cristo. Amados, Satanás ele tem um padrão, todos nós sabemos. Eu tive a experiência de um pai de santo que ele falou assim, pastor, sabe que eles cantam lá na macumba? Eles têm um louvor que é cantado dentro da igreja, que é Espírito, Espírito, que desce como fogo. Você sabia que isso é cantado lá dentro dos terreiros? Tudo isso para tirar aqui a imagem, para desqualificar e para justamente tudo aquilo que nós fazemos como adoração, Satanás ele sempre tenta distorcer. Então eu coloquei aí, por causa disso, os nossos sentimentos, olha que interessante, pastor, por que os nossos sentimentos então não são que nem os sentimentos de Deus? Por conta do pecado. Nós temos que voltar à raiz sempre, irmãos, temos que aprender. Por causa disso, nossos sentimentos podem nos enganar, prender, desviar do caminho certo e causar muitos sofrimentos. Quem entendeu isso, diga amém. Então, está com um sentimento, está com o coração apertado, amanheceu angustiado, você vai lá no autor e consumador da sua fé, Senhor, eu estou me sentindo angustiado, tem algo aqui com o meu sentimento, as minhas emoções não estão bem, vá lá na raiz, vá lá para quem te criou. Eu sempre falo uma frase, que se o Steve Jobs, aquele que inventou lá a Apple, ou então o dono de um grande projeto, de um robô, ele tem o manual. Quem tem o teu manual é o Senhor que te formou. Você pode voltar nele. Senhor, eu preciso que o Senhor mude aqui no meu coração. Cria em mim, Senhor, como o salmista fala, cria em mim, Senhor, um coração puro, um coração novo. Não é isso? Amado, lá em Jeremias, eu coloquei um desenho aí de uma armadilha. Diz assim, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Irmãos, isso aqui vai falar, nós falamos que a sede das nossas emoções é o coração. Eu coloquei ali o coração, não de propósito, é difícil achar essas imagens, mas eu vou lá atrás, vou lá pesquisando até que eu encontro. A Bíblia fala que enganoso é, mas é tão profundo que ele fala assim, quem conhecerá, irmãos? Algum momento da sua vida, você já esteve com um amigo, uma pessoa, um companheiro de ministério, ou então um próprio casamento, ou então uma amizade, onde você fala, essa pessoa é leal a mim, essa pessoa, ela tem bons sentimentos, ela tem uma lealdade, ela tem um amor, e de uma hora para outra aquela pessoa se transforma. Já aconteceu isso com vocês? Aquelas emoções, veio a ira, você fala, olha fulano, eu não estou te reconhecendo, você agora me trata assim, com grosseria, com ira, com... Pois é por isso que a Bíblia fala, justamente aqui, ó, quem conhece? Quem é que pode sondar o coração, se não a Deus? Quem é um ser humano que pode dizer assim, olha, vai lá na psicóloga, ela vai conhecer teu coração, ela vai saber? Não, amados. Nem, as pessoas falam assim, dá para identificar um psicopata. O primeiro ano de direito a gente estuda isso, a psicopatia, que existem alguns elementos que você pode identificar como advogado um psicopata. Eu nunca concordei com essa teoria, porque pode ter um psicopata aqui no nosso meio. O psicopata, ele não é algo que está escrito aqui, ó, psicopatia na testa dele. É de uma hora para outra um turbilhão de emoções e ele se deixa. Quem assistiu aqui Dexter, aquela minissérie daquele psicopata? Quem assistiu aqui também como é o nome atual? Isso, o Dami. Você vai ver que ele era até inclusive da igreja, mas o sentimento, o coração começou a tomar conta das emoções, começou a tomar conta. E é interessante que o sentimento, se não domado, ele toma a direção da nossa vida. Como lidar então, pastor, com os sentimentos? Amados, eu coloquei uma Bíblia aí, porque nós devemos analisar todos os nossos sentimentos. Pastor, é possível
nós analisarmos os nossos sentimentos à luz da Bíblia, para ver se estão corretos ou errados. Aí lá em João 17 vai dizer: santificai-os na tua verdade, e a tua palavra é a verdade. Amados, nós podemos fazer uma triagem através da palavra de Deus em relação, para perceber se os nossos sentimentos, eles estão de acordo com as Escrituras, e é isso que nós precisamos entender. É isso que nós precisamos. Às vezes, irmãos, a irmã Leila fala isso para mim, acho que os pastores falam isso para mim, as pessoas que estão mais próximas, o Riner fala isso para mim: pastor, como é que o senhor aguenta? Como é que o senhor aguenta tanta pessoa cuidando com o filho, e trabalhando, e vindo para cá para a igreja, atendendo? Porque eu penso, irmãos, por ter muitos anos de ministério, muita intimidade já para a gente ler, por exemplo, para a gente pregar, a gente tem muito envolvimento com a palavra de Deus, muita leitura. E quantas vezes um pastor que se dedica à palavra de Deus já leu a Bíblia? Então isso vai, a Bíblia e a palavra, ela vai tomando conta do teu coração e vai blindando as tuas emoções. A gente faz um filtro, pastor Laci, e aquilo que poderia te atingir já não atinge mais. Eu não sei se isso acontece com vocês. Já acontece porque vocês são pastores experientes. Então é possível sim nós nos santificarmos na palavra, e a tua palavra, a Bíblia diz, e a tua palavra é a verdade. Amém, igreja? Olha só, o que estou fazendo? Isso glorifica a Deus? Amados, a ira do homem, ela não produz a justiça de Deus. Pastor, então me dê uma fórmula. Isso aqui eu aprendi recentemente, eu relembrei recentemente. Existe uma fórmula para você lidar bem com o casamento, com as tuas emoções, com os teus sentimentos. Pastor, existe uma fórmula? Sim, é a palavra de Deus. Essa aqui, o 1 Coríntios capítulo 10, 31, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazer isso o quê, pastor Hugo? Para a glória de Deus. Irmãos, é muito bom você colocar esse versículo antes de qualquer atitude. Está ali com a tua esposa? Você está irado com o teu filho? Você está aí pregando o evangelho para alguém? Você está no trânsito e te deu aquela raiva, né, irmão Alexandre? Te deu aquela raiva porque alguém te atravessou a moto. As motos aqui em Brasília, elas só faltam passar por cima do teu carro. É um susto que você toma, e aí você olha para aquele motoqueiro, né? E aí, antes de você fazer qualquer gesto ou falar, você coloca aqui nesse filtro. Você vai falar assim: isto, o que eu estou fazendo, glorifica a Deus. Isso aqui é um filtro. Isso aqui é muito importante. A minha esposa está ali, né? Então eu vou conversar para vocês. Eu comecei a aplicar isso há muitos anos no meu casamento. Isso aqui, o meu tratamento com a minha esposa glorifica a Deus. Meu relacionamento com meus filhos glorifica a Deus. A minha atitude que eu estou fazendo lá, onde não tem irmãos, onde não tem uma multidão para me escutar, isso aqui glorifica a Deus. Irmãos, e Deus, Ele honra. As nossas atitudes, longe das câmeras, longe, se você coloca aqui no filtro de Deus, e isso glorifica a Deus, portanto, quer comais, quer bebais, ele fala assim, ou façais outra qualquer coisa. Irmãos, isso aqui é um princípio, porque o autor aqui, inspirado por Deus, ele não consegue, pastor, elencar tudo aquilo que você pode fazer. Ele fala assim logo para fechar, para não se alongar, ele fala, e outra qualquer coisa. Então, quando você estiver fazendo qualquer coisa, dirigindo, quando você estiver viajando, quando você estiver com o seu irmão, quando você estiver com a sua irmã, com o seu esposo, seu irmão, quando você estiver cuidando do seu irmãozinho, da sua irmãzinha, estou vendo adolescente aqui, antes de se irar, você vai falar, peraí, isso aqui glorifica a Deus? De fato, isso aqui glorifica a Deus? Isso aqui é um controle nas nossas emoções. Devemos submeter nosso sentimento, então, a Deus. 2 Coríntios, capítulo 10, verso 5, diz assim, existem muitas versões, eu gosto dessa aqui. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento. Volta lá. Alguém mexeu aí? Cativo todo pensamento para torná-lo obediente a
Cristo. Meu irmão, pegue isso aqui, porque tem muitos pastores repetindo isso aqui, talvez até de uma maneira equivocada. Olha no final, e levando cativo todo o pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Você pega aquele pensamento, sabe, aquela raiva, às vezes aquela emoção, aquela tristeza, você vai lá, peraí, eu tenho que filtrar. Isso aqui glorifica a Deus? Isso aqui pode glorificar o nome do Senhor? Então eu vou começar a levar os pensamentos para torná-lo obediente, cativo e obediente a Jesus Cristo. Aleluia. Isso aqui é uma chave, irmãos. Pega essa chave então, porque existem pessoas talvez que estejam no fundo de um apartamento aí me assistindo. Pastor, eu não consigo me libertar. Irmãos, eu falei, faz o filtro pela palavra de Deus, irmãos. Faz o filtro. Se Deus te prometeu, se Deus prometeu família, se Deus prometeu paz, shalom na sua vida, leva esse pensamento. Pastor, eu estou pensando em suicídio, eu estou com as emoções aqui a flor da pele, eu estou com um sentimento tão ruim. Leva esse pensamento cativo a Deus. Leva esse pensamento a Jesus Cristo. Senhor, eu sei que Tu podes mudar cenário. Entra no meu coração. Essa tristeza que eu estou deixando ser tomado aqui. Porque assim, irmãos, essa é uma luta. Existe a luta com terceiros. Aprenda isso aqui que Deus colocou agora no meu coração. Existem lutas que são com terceiros. É aquela pessoa que às vezes é usada por Satanás. Às vezes é o próprio Satanás. Mas existe uma luta que só você pode vencer. Aquela luta, você com você mesmo. É a luta chamada aqui, ó. É uma batalha no coração. Eu vou falar dessa batalha daqui a pouco, porque dele, que nós lemos, dele é do coração que procedem os maus pensamentos, que procedem a morte. Sabe aquela pessoa que um dia matou alguém? O que te move? Então deixa eu colocar aqui, ó. Sabe essa pessoa aí, amados? Quem já visitou aqui presídio sabe. Esse jovem, isso aí é uma foto real, tá? Eu não sei nem se pode colocar aqui na internet, depois tira essa parte, tá, junto? Isso aqui é uma foto real. Amados, as emoções, a pior coisa é nós tomarmos decisões. Anote isso aqui, é muito importante nessa noite. A pior coisa é nós tomarmos decisões movido por sentimentos. Amados, a nossa vida ela é racional. Nós temos a nossa fé racional em Jesus Cristo. Não tome. Todos os grandes homens, ex-presidentes dos Estados Unidos, o que eles falavam? Eu não tomo decisões depois das 16 horas, irmão Amarildo. Você vai ver os presidentes. Por quê? A mente está cansada. Isso influencia. Você já está cansado. Então, sabe, você que é esposa, você que é esposo, à noite, todo mundo chega do trabalho. Não é hora de você falar aquela situação que você está guardando para o seu marido. Deixa amanhecer o dia. A mente está descansada, as emoções estão descansadas. Porque a pior coisa... Esses jovens, a maioria, 99% tem um psiquiatra, Augusto Cury, ele fala que foram decisões tomadas em 5 segundos de tolice. Foram as emoções que afloraram. E não é só isso, irmãos. A pessoa está presa aí porque matou alguém. Se você for olhar na internet ontem, alguém que matou o seu pai com uma facada, aquela menina que está dirigindo agora um Uber, que está saindo porque a menina matou o marido, agora está dirigindo o Uber, já foi solta, cumpriu a sua pena. Foi no momento ali onde estavam brigando, ela estava com ciúme, e aí, como ela era enfermeira, é a Matsunaga, né? Isso, né? Porque ela estava no momento ali das emoções, e ali ela matou, esquartejou o seu marido, colocou numa mala e escondeu. Quantas vezes também, irmãos, divórcios, eles são causados, e até casamentos, porque a pessoa fala, eu estou sentindo no meu coração que eu nem gosto mais de você. Amado, eu estou te falando que o coração do homem, ele é enganoso, irmão Vera. O nosso coração, a Bíblia está dizendo, quando alguém fala assim, pastor, o meu coração está dizendo, eu acho que eu não vou mais congregar aqui, eu vou me embora para Manaus, eu vou me embora para Belém, eu vou embora para o Rio de Janeiro. Eu falei, olha, eu acho que teu coração está enganado, filho. Porque o coração é enganoso, irmãos. Quando alguém começar com essa história, sabe aquele namorado, sabe aquelas pessoas, meu coração, o mundo diz, siga teu coração. Eu te digo, siga a fé racional em Jesus Cristo, você nunca vai errar, irmãos.
As pessoas não falam, segue o teu coração, teus instintos. Não, irmão. Isso é mais um engano do mundo. Quantos casamentos foram aliançados porque a pessoa chegou ali para conhecer alguém, estava cheio de emoções, aquele momento e não conheceu de fato a pessoa, não se relacionou, não namorou, não conheceu, chegou aqui na igreja, olhou ali, bonitinho, casou, e aí vem as consequências, briga após briga, porque não buscou a fé racional, a fé em Deus, um direcionamento de Deus, mas buscou o coração. Homens que por um minuto de prazer, tomaram decisão de estar longe da sua esposa, cair em adultério, e houve o que está escrito aí, o divórcio. Você está me entendendo a diferença? Deixa eu voltar aqui. O que nos move? Porque, amados, essa série, sentimentos, muitas das vezes nós estamos sendo movidos por emoções. Irmãos, eu vou te falar uma coisa, emoção é uma indústria. Pastor, não sabia disso. Irmãos, você acha que a Netflix coloca lá aquela telinha lá, metade de uma, quando acaba ali, você veja a metade de uma. Você acha que o fundo musical de um filme, você acha que quando ali está tendo lá os Vingadores, aumenta o volume, o negócio, e o teu coração acelera, você acha que é o quê? As pessoas descobriram isso. Daqui o Marcelo da Rinodê, que nós já conversamos sobre isso. Ei, irmãos, quando você vai no shopping, você vai comprar o perfume, a pessoa chega, o perfume perto de você, já vem aquele aroma, e já aquele perfume cheiroso, ele vai aqui, ó, e vai direto para as emoções. Que perfume cheiroso. Existem técnicas de venda. Talvez o cristão não saiba disso, mas é bíblico. Mas Satanás sabe, ele usa isso a seu favor. Sabe aquela emoção da novela, onde tem um fundo musical, uma paisagem muito linda, e às vezes como um rebanho, nós estamos sendo arrebanhados ali na novela, no emocionalismo, porque o marido trabalha muito, então ela pegou lá o garotão que malha, que está bonito, eu acho que ela tem razão, e o fundo musical, e as pessoas acabam torcendo hoje mais para o lado mal do que pelo lado bem. Quem já percebeu isso? Porque as emoções, as pessoas idolatraram o roubo da Casa da Moeda. La Casa de Papel, irmãos, foi a série mais conhecida do mundo. Mas eram os ladrões. Ali os protagonistas eram ladrões. Mas aí foi colocada a emoção, foi colocado o sentimento, e nós ali assistindo. Mas eles têm ali uma bandeira, e irmão, não se engane. Qual era a cor da roupa deles? Vermelha. Existe um tom comunista, e ali vão colocando, vão inserindo emoções, vão levantando as suas bandeiras, as suas ideologias, e nós muitas das vezes vamos sendo movidos por essas emoções. Você já parou para pensar nisso? O que te move? Então são sentimentos, é a razão, é a raiva, é o materialismo, é a fé. Porque, irmão, se tem uma coisa que me move, há 2 horas atrás eu estava paralisado. Eu não sei se foi uma seta maligna, porque essa semana nós pretendemos ganhar muitas almas para Jesus. Mas, irmãos, eu paralisei aqui. Eu fui lá para o banheiro, bati aqui, ó, a lombar. Eu falei, Senhor, eu preciso pregar hoje. Em nome de Jesus. Eu não oro pelos enfermos. Fui lá no banheiro orar. Em nome de... A Giovana me ligou e falou, amor, estou paralisado, está doendo muito a minha lombar. E eu fui movido ali pela fé, eu orei por mim mesmo, não tinha ninguém, né? Eu orei por mim mesmo, coloquei a mão aqui na lombar, aqui atrás, eu repreendi em nome, fiz até barulho, pá! E a partir daí eu comecei a melhorar. Eu estou aqui, irmãos, 5% do 100% que eu estava, Deus começou a amenizar. Eu já estou sentindo aqui, ó, já estou 5%, ainda está doendo um pouquinho. Eu não vou mentir para vocês, eu estou em cima do altar do Senhor, mas nós precisamos ser movidos pela fé. Não por emoções, rancor, mágoa, porque, amados, se tem uma coisa que Satanás se alimenta, são de sentimentos dessa natureza. Pastor, por quê? Irmãos, se você frequentar presídio, eu tenho muitos amigos e nós frequentávamos, você vai ver que é um ambiente pesado. Sabe por quê? Porque ali tem o ladrão, ali tem alguém que assassinou, tem um assassino.
Eles se alimentam disso, do rancor, das drogas, uso de drogas. Você vê, né? Ontem uma reportagem dizendo homossexualismo lá dentro. Às vezes quando chega um gay é comemorado por o homossexual, quando chega lá é comemorado por todas as celas, por todos os homens. Isso é alimento para Satanás. E também, amados, rancor, culpa, isso vai alimentando, são sentimentos que alimentam. Levante a sua mão, porque em nome de Jesus, se existir algum resquício de alimento como rancor, mágoa, medo, culpa, Deus tira nessa noite, em nome de Jesus, amém? De toda a sua casa, de toda a sua família. Amados, Atos capítulo 17, verso 28, o que é que nos move? Eu vou responder aqui o que é que te move. Talvez você nunca tenha parado para associar a movimento a esse versículo. Porque nele, diga comigo, vivemos e nos... Porque nele nós vivemos e nos... Você pensa que a tua vida é tua? Você pensa que você tem o controle da sua vida? Ei, querido, nós estamos falando de Jesus Cristo aqui. É Jesus, porque nele nós vivemos, mas nele também nós nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também a sua geração. Aleluia! Deus, Ele é maravilhoso, irmãos. O que é que te move? Que sentimento é o rancor? Jesus está dizendo, olha, se mova por mim, porque nele vivemos e nos movemos. Tente se movimentar por Ele, para Ele, porque por Ele, para Ele, são todas as coisas. Aleluia. O que te move? A culpa? Eu posso pegar aqui o rancor, eu posso falar de tristeza, sentimento, irmãos, de culpa. É muito difícil, como pastor, eu tenho trabalhado isso aqui, sabe por quê? Porque existe uma mentira de Satanás, existem duas dificuldades aqui, e eu fiz questão de colocar essa experiência. Qual a razão desse sentimento de culpa? Basicamente, que eu lembro, são duas aqui, por atendimento pastoral. Acreditar no perdão versus engano do diabo. O que é isso, pastor Marcelo? Amados, aqui, quando nós fazemos o gabinete, isso aqui é importante, a pessoa pecou, a pessoa se afastou, adulterou, volta, tudo arrebentado aqui na igreja, e a gente vai lá, ora. Irmãos, eu já deixei aqui 60 dias um irmão aqui, de banco, não faz muito tempo. Eu não vou falar isso para a igreja, não vou constranger irmão. Ah, pastor, não tem disciplina. Tem, irmão. Eu não vou deixar ninguém constrangido aqui como antigamente. Olha, vem cá, esse aqui fez assim, assim, assim. E se eu fizer isso, eu sou preso por constrangimento. Eu faço isso com amor. E recentemente eu tive que fazer para uma pessoa que me ama, e eu amo muito. Eu deixei 60 dias. Amados, ele ficou tão triste. Falei, mas fica aí na igreja. Fica firme. Fica aí. E aí depois de 60 dias, pastor, ainda estou angustiado, pastor 90. Falei, não, fica mais 30 dias. Aí não tomou Santa Ceia. E recentemente agora, pastor, eu ainda não me sinto assim. Eu falei, irmão, deixa eu te falar uma coisa. Jesus já te perdoou. A igreja, a pessoa já te perdoou. Eu já te perdoei. Só falta uma pessoa se perdoar. Quem é? Você. Então o sentimento de culpa, muitas das vezes, aprenda isso. Se você ajoelhou e pediu de fato, Senhor, me perdoa. Você foi lá, reconciliou com aquele irmão. Sabe aquele irmão que é difícil, irmão Laci? Que é ele? Que é difícil. Se você reconciliou e pediu perdão, sinta-se culpado, libere esse peso, libere esse sentimento de culpa aí do seu coração. Jesus já te perdoou, o irmão te perdoou, às vezes só você que não se perdoa. Um dia um psiquiatra falou assim, dentro de um hospital, está vendo aqui, doutor? Esses médicos psiquiátricos, pois é, 99% deles, se eles se perdoassem, eles não estariam mais aqui. Isso está em um dos livros de Augusto Cury. Eu gostava muito, na minha adolescência eu lia muito Augusto Cury. Então, o auto-perdão, muitas das vezes é uma dificuldade muito grande para se liberar da culpa. Mas existe também o diabo, por outro lado, irmãos. Além da gente não conseguir se perdoar, existe aquele pai que não consegue, aquela mãe, aquela pessoa. Mas o diabo também, ele é mentiroso, ele é enganoso, ele fica falando, olha, Deus não te perdoou.
Olha, lembra daquele pecado. Lembra do ano de 1965, quando você cometeu outra coisa. Satanás é assim. Mas a Bíblia diz lá em 1 João 1,9, que diz assim: e se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Diga assim comigo: Deus, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Aleluia. Glória a Deus, porque se existia um sentimento de culpa aí, porque, irmão, nós erramos, um dia nós falhamos com alguém. Se Satanás está te enganando, dizendo que você aí está sentindo essa culpa, esse peso, hoje Deus está dizendo, Jesus está dizendo ao seu coração: eu te perdoo, filho, eu te perdoo. Se Satanás está te acusando, é mentira do capeta, porque Jesus está dizendo: se confessar os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Todo sentimento de culpa nessa noite, se você está aí me assistindo na internet ou aqui na nave, Deus, através de Jesus Cristo, Ele é fiel para nos perdoar. Pois do coração, voltando aqui na introdução, já para nós concluirmos, pois do coração saem os maus pensamentos. Olha aí, homens e mulheres, é do coração, da sede das tuas emoções, não é emoções que nós estamos falando? Do coração saem os... Sabe aquele pensamento? Aquele pensamento suicida, aquele pensamento de adultério, aquele pensamento do palavrão, aquele pensamento da ira. Pois é, pastor, de onde vem isso? É do capeta? Não, irmãos. Essa é uma luta aqui interna. Essa é uma luta da mente e do seu coração. É uma luta sua que só você pode vencer. Isso aqui é racional, crente. Isso aqui é Bíblia. Que mais? Maus pensamentos, o homicídio. Aquele homem está preso lá, vocês viram? Mas um dia começou lá no coração dele: um dia eu pego aquele fulano, um dia se ele fizer tal coisa eu mato ele. Começou lá o pensamento, uma emoção no coração. Os adultérios, a pessoa não sai de casa: hoje eu vou adulterar. Não, começa lá no trabalho com elogio, começa lá com uma troca de mensagem no privado, começa com uma troca lá de olhares no trabalho. A minha esposa fica escandalizada: amor, como é que pode? Eu trabalhei no setor onde a mulher casada ia almoçar com o homem casado, e quando eu chegava lá estava tomando vinho. Pois é, irmãos. Então, começa assim, de forma pequena. Então tome cuidado. Cuidado com essas emoções. Eu já falei para você, a Bíblia diz que o coração, ele é enganoso. A imoralidade, a Bíblia é perfeita, completa. As imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos, as calúnias e etc. Essas coisas tornam o homem o quê? Impuro. Mas aí, aqui está tendo uma discussão lá com os fariseus, né, que Jesus fala assim: olha, se você comer o que entra pela boca, não tem problema, você vai comer, vai para o ventre e depois sai. É bem claro a Bíblia. Aí Jesus fala: todavia, o que sai da boca, porque procede do coração, isso sim, irmãos. Às vezes nós estamos tão tomados de sentimentos. Rine, cadê o Rine? Vai entender essa aqui, que eu lembrei de você hoje quando eu estava pregando. O Rine me mandou hoje uma foto de uma mulher querendo se jogar lá na Taguatinga, foi? Águas Lindas, ela estava lá e eu vi ele segurando ela. Hoje, foi isso, não foi? Foi hoje. E aí o René falou: sabe o que é isso, pastor? O marido. Hoje, Dia Internacional da Mulher. Eu não sei o que esse homem falou para essa mulher. Para ela estar lá em cima, tentando se jogar, os bombeiros iam passando, e eles seguraram essa mulher. Está aí a foto, está no meu WhatsApp a foto. Meus irmãos, o que sai da nossa boca, movido por algum sentimento, é como flecha. O que você fala para sua esposa, o que você fala para o seu filho, vira e mexe, a Duda fala: pai, o senhor lembra que há 10 anos atrás o senhor falou que eu ia fazer isso? Pois é, eu consegui. É como se fosse flecha. Mas se você falar que o seu filho não vai conseguir também, irmãos, movido por alguma emoção, algum sentimento. Mas se você falar de manhã para sua esposa:
Olha, amor, hoje a nossa família, ela vai ter um dia abençoado, hoje nós iremos prosperar, Deus está conosco, as misericórdias do Senhor se renovaram, vamos para cima, porque Deus entregou já a nossa casa, Deus já entregou aqui os nossos sentimentos, eu entrego o meu coração, e você é uma bênção, filho, você é uma bênção, pai, você é uma bênção. Você já experimentou falar isso para o seu pai, para sua mãe, para o seu filho, para sua esposa? Você é uma bênção na minha vida, irmão, isso soa como uma bomba no coração, de forma positiva. Ao contrário, quando você fala assim, para que você serve? Não tem um marido assim, a esposa? Eu não sei para que esse menino serve. Você está dando um canhão ali, você está destruindo todas as emoções do seu filho. É por isso que o coração é enganoso, então você tem que ter esse combate, essa luta. E sobre tudo que se deve guardar, o provérbio fala, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Só para ratificar o que eu estou falando, guarde então este coração, sobre tudo que se deve guardar. Irmãos, a Bíblia é completa. Nós precisamos sim aqui dos psicólogos, dos psiquiatras, médicos, mas irmãos, muitos irmãos da própria igreja, se lesse e entendesse mais a Bíblia, guardasse o seu coração, blindasse o teu coração daquilo que você falou para alguém, daquilo que você atingiu lá no âmago, dizendo que aquela pessoa é X, que aquela pessoa é Y, ao invés de você liberar algo poderoso na vida dela, incentivar e fazer uma catapulta. Você é isso, bora lá. Pastor Neves não joga nada de bola, coitado, já tem 89 anos, estou brincando, pastor Neves, mas quer que quando a gente brinca lá, quando a gente vai para o retiro, eu falo, pastor Neves, nós dois somos melhores jogadores, eu já me incluo, né? Nós vamos ganhar todas, o senhor é nosso melhor goleiro, e nós vamos, e o coitadinho se joga, dá mortal, até hoje ele está quebrado, porque eu levanto ele, irmão. Bora lá, pastor. Hoje ele está, não sei o que, do telhado que eu fui subir, falei, eu encontro o senhor mais tarde lá na igreja, amém? Falei para ele. Nós precisamos levantar os sentimentos dos outros, é para isso que nós estamos perto um do outro, irmão. É como um brasa, uma brasa está quente, você vai dando brasa no outro ali, e levantando o seu irmão. Quem está entendendo, diga amém. O Senhor habita na vida daqueles que têm um coração contrito. O Senhor habita no coração daqueles que têm um coração controlado, que têm um coração racional na fé. Amém? E qual deve ser a nossa oração? A nossa oração, fique de pé, deve ser, irmã Keisa, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. A nossa oração, pastor, o nosso coração é enganoso, o nosso coração é isso, o nosso coração quer nos levar, as nossas emoções querem nos levar para o fundo do poço, para a depressão. Eu estou tão sentindo assim. Pois você, a partir de hoje, aprenda, pega o Salmo 51 de cria em mim, tem até um louvor, cria em mim, ó Deus, um coração puro. Esse louvor eu toquei, eu era de uma banda chamada Banda Alfa, depois se transformou em Banda Levita. Eu toquei por muitos anos, lembra, amor? Toquei por muitos anos este louvor, que nada mais é do que um Salmo 51. Cria em mim, ore, pedindo, Senhor, cria em mim um coração, não deixe meu coração me enganar. Irmãos, isso aqui serve para negócio. Às vezes a pessoa chega, olha, tem algo imperdível aqui para você, é um lote, o lote não vale uma cibalena, eu aprendi que é cibalena, não vale uma cibalena, e você movido para as emoções, tá bom, eu vou comprar, porque eu vou ganhar dinheiro. Os vendedores, eles sabem trabalhar as emoções, isso aqui serve para qualquer área da nossa vida. Não tome decisões movido por emoções, tome decisões movido pela palavra, à luz das escrituras. Se Deus está direcionando, querido, vai, porque Ele já foi e Ele já viu o teu futuro, aleluia. Feche seus olhos, pegue assim no seu coração, direção pelo menos aí ao seu coração. Diga comigo assim, Senhor, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Repita, cria em mim, Senhor, um coração puro. Cria em mim, Senhor, um coração puro e renova, Senhor.
que seja inabalável, Senhor, minhas emoções. Eu profetizo aqui, não haverá depressão. Essa geração que está me escutando, não haverá, Senhor meu Pai. Nós cremos, através da Tua palavra que foi ministrada aqui, Senhor meu Pai. Não haverá coração aqui, meu Pai, cheio de emoções que levem, meu Pai, a caminhos que o Senhor não planejou. Nós queremos aqui um coração contrito, um coração, meu Pai, que passa pelo crivo das Escrituras e que sabe se posicionar, tomar decisões voltadas, Senhor, para aquilo que Tu sonhaste, para aquilo que o Senhor, meu Pai, tem sonhado para este homem, para esta mulher. Nós profetizamos que existe aqui, meu Pai, nunca mais, Senhor. Nós profetizamos que nunca mais nós seremos movidos por emoções que Satanás tentou nos enganar, que Satanás tentou nos manipular. Nós repreendemos e aniquilamos e neutralizamos em nome de Jesus. A igreja diz amém e amém. Sente um pouquinho, os homens.